Pessoal, hoje eu tenho a grata satisfação, a alegria de receber aqui para um bate-papo leve, tranquilo, o Miller. Eu vou deixar ele falar o nome dele inteiro, porque todo mundo conhece ele pelo Miller, né? E ele é um cara que tem uma história muito legal. Eu conheço muito pouco dele e eu vou aproveitar também para conhecer. Miller, fica à vontade, se apresente, por favor. Você é daqui de Itapetininga? Divaldo, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui, né? Tá batendo esse papo com o senhor aqui. Igualmente. Sou itapetiningano, da Gema, nascido e criado aqui. Legal. Na antiga maternidade, acho que onde era também a antiga Secretaria de Educação, acho que hoje é uma creche, né? Sim. Lá. 11 de julho de 1972. Cria total daqui, eu praticamente saí daqui quando eu fui fazer minha carreira militar, né? Mas fora disso, foi minha vivência toda aqui. Estudei minha vida toda na Escola Modesto Tavares de Lima, Sim. né? Desde da primeira série até o último ano, na época, né? O terceiro ano do segundo grau. Eu também estudei do segundo ano primário até o terceiro colegial numa escola estadual. Viu? A época que a gente podia falar, né? Que a gente podia ter um pouquinho mais de orgulho da escola, né? Hoje em dia, infelizmente, não está bem desse jeito, né? Hoje os professores, eu já tive algum debate com professores, cara, eu falo claramente, é falta de autoridade de você, professor. Um aluno que fala alto com o professor e o professor encolhe, ele perdeu totalmente a capacidade de liderar aquela sala. Sim. Mas é família, viu? Ou você tem coragem para liderar uma sala, para colocar o conhecimento, ou o pessoal vai te massacrar, porque a gente conhece que adolescente, jovem, eles têm muito ímpeto, né? Na verdade, eu acho que essa falta de limite que nós temos hoje, Edvaldo, faz com que essa molecada, porque primeiro hoje em dia a molecada já não reprova mais, né? Pois é. Então outro dia eu estava numa escola dando uma palestra. Sim. E conversei com a professora, ela explicando para mim como é que funcionava. Que hoje eles não podem mais reprovar o aluno, porque se eles reprovarem o aluno, o Estado não estava pagando abono para eles. O senhor acredita a situação? E aí o que acontecia? Não tinha como reprovar o aluno. Eles tinham que ir à frente, né? Infelizmente a gente vê aí quantas crianças aí que saem da escola sem saber escrever o próprio nome, né? Será que isso vai mudar, Miriam? Porque eu lembro quando foi implantado esse sistema e era o PSDB, né? Sim. Eu peguei minha carreira toda com o PSDB no governo e foi, infelizmente, muito difícil. Foram momentos difíceis, né? Infelizmente, né, a gente que vem brigando por uma educação melhor aqui, não só no nosso município, no estado, até para o Brasil também, né? Eu percebo o seguinte, que essa falta de meritocracia para que os alunos corram atrás e realmente aprendam, como era com a gente aqui, né? Sim. O Ferrari está com a gente aqui também, tem que mandar um abração ao Ferrari, que é o nosso, né, nosso homem de todas as mídias aqui. Ele sabe também, somos contemporâneos, assim como o senhor. O respeito que a gente tinha por um professor. Sim. E o gabarito que esse professor tinha, quer dizer, então eram duas situações. A gente tinha que fazer por merecer aquela nota, e o professor ele tinha uma carga de conhecimento enorme. Hoje a gente, infelizmente, tem muitos professores que querem militar na sala, e o aluno, sem a obrigação meritória de fazer alguma coisa, ele espanca o professor na sala, né? Infelizmente é uma realidade. Pois até você falou uma coisa interessante aí sobre a violência, e eu passou na minha rua aqui um carro do Sindicato de Professores contra a implantação da Escola Cívica Militar. Então o senhor foi testemunha, né? Mas eu fui testemunha. Na verdade, senhor Valdo, assim, é só para a gente contemporizar. Há mais de 4 anos que eu apoio o Tenente Coimbra, que ele é um tenente do Exército Brasileiro, ele está no 2º mandato de deputado estadual. Inclusive a equipe dele me encontrou aqui, fez contato comigo, a gente criou uma aliança de trabalho, né, porque ele também é do Partido Liberal, do mesmo partido que eu estou hoje, né? E o interessante, assim, a proposta da Escola Cívico-Militar que veio através dele. E começamos esse trabalho aqui na cidade, de contato, de consciência, de buscar informações, isso há mais de 4 anos. Quando o governador, esse ano que passou, ele assinou essa lei, né, criando as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Inclusive foi aprovado pela Assembleia. Foi aprovado pela Assembleia. Só que como que funciona essa escola, né? É uma escola, existem escolas elegíveis que a gente fala. Em Itapetininga tinha 15 escolas elegíveis que poderiam ser implantadas, é um programa. Não é que você vai mudar tudo e tudo militariza, não. É um programa a ser implantado dentro de uma escola. E nesse inteirinho que aconteceu? Quando começaram então
aqui em Itapetininga foram 4 escolas elegíveis que pontuaram, inclusive uma vizinha do senhor aqui, que é Sebastião Pinto, né? Tem lá a Elisiário Martins de Melo, a Jair Barter, Ernesto Xavier Rabelo Or, são as 4 escolas elegíveis. E o que aconteceu? Os pais tinham que fazer a votação se queriam ou não. O corpo docente e o corpo discente tem que fazer a votação. E o que a PUESP nos fez, né? Ela não querendo a implantação deste programa, ela então paga por algumas pessoas do sindicato, até professores e até empresários da cidade que a gente sabe, eles começaram a colocar esse carro de som que o senhor ouviu, passando no entorno das escolas, falando para os pais não votarem, descaracterizando totalmente o programa. Eu ouvi vários comentários, inclusive eu rebati vídeos de pessoas falando mal do programa, que nem ao menos teve o ímpeto de pegar e ler o que era a lei, sabe? Então assim, é complicado essa ignorância por ignorância, né? É demais. Eu acho assim, eu fiz aeronáutica e eu acho que o militar, ele é um cara que tem orgulho de ser brasileiro. Sim. E a gente vê muito nos políticos só interesse financeiro. Sim. O grande problema hoje, eu acho que as pessoas perderam a ética, perderam o respeito, só pensando no resultado, no ganho que vai ter. Que se exploda o resto, se eu estiver ganhando o resto se exploda, né? Então, e o Brasil, a cidade, o Estado, graças a Deus agora o Estado está numa boa mão, né? Sim. Vamos torcer. Essa é a nossa sorte nesse momento turbulento que a gente está vivendo. Mas o senhor falou uma coisa interessante, eu tenho 29 anos de carreira militar contando com tiro de guerra, né? Eu saí do tiro de guerra e fui para fazer minha escola militar. Então foram 29 anos de serviço militar. E o que me revoltou muito é ver, né? Eu vou até falar o nome do empresário aqui, porque ele foi claro num vídeo que ele espalhou na cidade, que é o professor Fuad, inclusive foi o meu professor, e ele falando que as escolas se tornariam escolas quartéis. E aí eu respondi o mesmo falando que eu fiz o convite, e ele torna a fazer o convite aqui no nosso podcast, que é ele, a hora que ele quiser conhecer um quartel e entender realmente o que é hierarquia e disciplina, fica o convite aberto. Passo 24 horas com o senhor no quartel lá, porque as pessoas não têm entendimento do que estão falando, né? E eu me sinto chateado com tudo isso, porque eles colocam o militar como se fosse uma pessoa inapropriada, que não tivesse conhecimento. Incrível, eu fiz 28 anos, se o senhor imaginasse o que eu vivi nesses 28 anos com relação a estudos da carreira, eu não estou falando de atendimento, eu estou falando para poder chegar no atendimento eu tive que estudar muito. E terminei a minha vida militar, a minha carreira indo para a reserva, estudando. Inclusive, até lembrei de uma coisa importante aqui, pessoal. O Miller fez um vídeo ensinando a como desengasgar uma criança. E o meu enteado salvou o meu neto com as dicas que o Miller deu nesse vídeo. Obrigado, Miller, por você ter feito esses vídeos, porque o Nando Ferrari, o Vitor, que hoje está com 11 anos, eu não sei se ele tinha 5 ou 4 anos, sei que ele engasgou, foi roxeando. Nossa. E foi com a sua dica que ele... Então, e o senhor tem ideia, né? Até foi num podcast que a gente teve lá do Energi, eu conversando com o Energi, como eu conversando com o senhor aqui, não sei se o senhor chegou a ver o vídeo. Ele tem um bebê de 3 meses, agora já tem mais, e aí a esposa dele ligou no meio do podcast chorando que o bebê dele estava engasgado, eu tinha acabado de falar de engasgamento. Então, se a gente tivesse ensaiado isso, não dava certo. Mas isso que o senhor está falando, senhor Valdo, essa vivência que nós tivemos na nossa carreira militar, ela fez com que eu me atentasse para uma coisa que nós tínhamos muito problema, que era engasgamento do bebê. E aí, então, se veio a ideia, né, porque eu pude assumir por 15 dias o ano de 2023, pude assumir por 15 dias a Câmara Municipal. E quando eu assumi por 15 dias a Câmara Municipal, eu criei a lei... Mas você foi suplente? Suplente. Eu era segundo suplente, à época a gente conseguiu, né? O primeiro assumiu eram 2 cadeiras do Republicanos à época, o pastor Noel assumiu uma e eu assumi outra, que saiu o Itamar e o Toninho Marconi, a gente assumiu por 15 dias. E eu consegui levar a lei do desengasgamento de bebê, que a gente acabou conseguindo aprovar, né? Que a mãe, né? No pré-natal e pós-parto recebesse, não só a mãe, o pai, os avós responsáveis, o treinamento para o desengasgamento. Então uma coisa assim, muito simples para quem faz, mas para nós que atendemos o outro lado, que era a situação de chegar numa residência muitas vezes e ver um bebê já desfalecido porque não tinha condição de sobreviver,
por causa de uma coisa simples, é muito triste. Como o senhor falou do neto do senhor aí, né? Eu acho que é fundamental, né? Assim, eu acho que já ali na maternidade, a mãe sair da maternidade com certo entendimento, né, de como reagir, né? Porque eu socorri minha mãe com um corte na perna, a hora que ela saiu do banheiro, eu fui muito sangue frio, mas eu estava esguichando sangue da perna dela, né? E eu consegui enrolar, enfaixar a perna dela, mas é uma coisa assustadora você ver alguém, sua mãe, seu pai, seu filho, sim, assim, em estado crítico. Se a pessoa não tiver, não vou falar sangue frio, mas não respirar, ela congela, né? Ela grita. Então, assim, é muito importante dar essa noção, porque são coisas básicas, né, Emílio? Isso daí bloqueia, Eduardo, porque é o seguinte, nós não temos essa cultura dessa educação preventiva no país. Então, hoje eu já na reserva, eu ministro bastante treinamento, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio e outras coisas mais, né? Por ser também um técnico de segurança de formação também. E a gente percebe, eu falo muito para as pessoas, falo, gente, tem coisas acontecendo dentro da sua casa que você tem que estar atento, pelo menos para saber passar a informação e dar o princípio de atendimento. Porque nós estamos aqui hoje no bate-papo, senhor. O senhor não concorda comigo, se acontecer um problema aqui, a gente vai chamar um socorro, ou o Corpo de Bombeiros através do 93, ou o SAMU através do 92, eles vão demorar um tempo para chegar aqui. E o que eu estou fazendo nesse tempo? Hoje eu questiono muitas pessoas. O que você faz até que você chegue o socorro à sua porta? Porque dependendo da situação, a cada 1 minuto sem atendimento são 10% a menos de chance de vida. Isso quer dizer que em 10 minutos aí a gente vai acabar tendo um óbito ali que podia pelo menos ter sido dado um pré-atendimento que as pessoas não têm, né? Acidente é uma coisa. Esse ano eu tive um acidente comigo, dia 1º de janeiro, eu na casa do meu filho, fui pular e atravessei a piscina na parte rasa, eu falei, eu vou escorregar aqui. Fui para a parte funda, subi fora da piscina e pulei. Resultado, eu dei muito impulso, bati piscina de casa, piscina pequena, né? Bati no degrau que dava para a parte rasa que o meu netinho brinca, né? Resultado, eu não morri porque eu bati a mão, antes de bater a testa, eu bati a mão no degrau. Mas na hora cortou aqui, eu fiquei totalmente imobilizado, da cintura para cima, eu não consegui mexer nada. Graças a Deus, meu filho estava lá, me tirou, me deitou e chamou o SAMU, mas acidente, eu fiquei 12 dias internado, foi uma experiência. Nossa! Porque parece que deu uma micro lesão na coluna, e aí esperou fez a tomografia na hora, depois fiz a ressonância. Eu achei até bom, porque nesses 12 dias eu fazia exame 4 vezes por dia, diabetes, graças a Deus não tem nada, a saúde está perfeita. Tirando a visão, o resto está bom. Mas foi um susto, hein? Mas é uma coisa que o senhor falou, e é uma coisa, infelizmente, que acaba acontecendo muito. Tem situações sazonais, períodos que acontecem, né? Então, por exemplo, desse final do ano agora que a gente tem, quando inicia dezembro até meados de janeiro, as famílias se reúnem porque alugam as chácaras e vai todo mundo. E a gente sempre frisa, né? Sempre quando eu pude dar as entrevistas aí eu era porta-voz do bombeiro à época, nativa, e eu sempre frisava para as pessoas que quando você tem filho ou neto, o lazer já não é mais seu. Você tem que ficar prestando atenção na molecada. Porque foram várias situações em que a gente era chamado e corria para as chácaras que a criança estava afogada lá e o pai não sabia muitas vezes reanimar aquela criança. Então, assim, perdia todo o sentido de festa, né? Agora, as pessoas que vão lá, o pai que a mãe cuida, tá junto, porque a molecada de dia é hiperativa, né? Muito. Então, hoje em dia não é aquela coisa mais... De ficar brincando. Até brinco, né? A gente nasceu, eu ficava 7 dias no coelhinho lá, abria os olhos depois de 7 dias, né? Enroladinho. O olho da gente abre depois de 7 dias. Agora não, agora a molecada já nasce conectada. Não, meu filho, você falou da maternidade, meu filho nasceu aqui, né? Foi em 96. Rapaz, uma japonesa nasceu no mesmo dia que ele. A japonesa nasceu com o olho aberto. Eu falei, pô, tu é japonesa. Meu filho já foi mais preguiçoso, ele não abriu o olho no dia. Aí minha sogra,
curiosa, já abriu na marra para ver a cor do olho. Não, mas deixa eu ver, e assim, aí agora começa a entrar o período, né, de chuvas intensas, então o bombeiro já se prepara para chuvas intensas. Chega lá por abril, a gente entra na parte de queimada, que vai até agosto mais ou menos. Então são sempre trabalhos sazonais, que é feito aí as preparações, né? Eu sinto falta muitas vezes do trabalho, fiz muito trabalho educacional no bombeiro e eu sinto falta da gente ir informar mais a molecada nas escolas, né? Mas temos que preparar essa molecada. Hoje em dia tem uma lei salvo me engano, o Tarcísio sancionou uma lei que a defesa civil passa a ser matéria obrigatória dentro das escolas agora também. Ótimo. Então é espetacular, né? Isso é muito bom. Miriam, eu acho assim, educação financeira, primeiros socorros, tem que começar desde criancinha, porque Sim. Uma criança orientada, 10, 12 anos, pode salvar outra criança. Sim. Né? Por falar nisso, você, quando entrou para a polícia, você não entrou direto na bombeiro, não, né? Quando abriu o concurso, né, eu estava finalizando o tiro de guerra, aí eu pedi autorização pro Sargento Costa, na época ele me autorizou, fui lá, fiz os exames. 9 de março de 92 eu comecei a minha escola. E fui até o dia... Mas como militar? Como militar. Não como bombeiro? Não, bombeiro. A escola que abriu já abriu bombeiro, no meu caso. Tá. E aí, como tinha um déficit grande na região aqui, eles abriram no regional. E em Sorocaba eu fiz a minha escola, o CPI 7 ali em Sorocaba. Aqui era bombeiro voluntário? Era voluntário. Que por um tempo ficou bombeiro voluntário prestando serviço, né? Depois por alguns desacordos aí, né? Acabou-se então, na época do prefeito Ramalho, chamando a corporação, até porque o comando, né? Ele tem uma visão estratégica do estado, né? Claro. E Itapetininga é uma cidade estratégica para toda a região sul-paulista, né? Também, né? Eu acho que o bombeiro militar tem muito mais equipamento do que Tem porque o estado, né, ele se obriga a estar equipando, sim. Porque é feito um convênio estado e município, né? O município entra com manutenção de prédio, viaturas e alimentação, e o estado entra com os homens e equipamentos, né? Sim. E com os conhecimentos. Então, nessa parceria aí, se desenvolve bastante, né? Eu acho que o estado, como se arrecada, como a gente estava conversando aqui antes, o dinheiro que se arrecada é com os impostos. Ele tem que ser bem aplicado, com a transparência. Sim. E segurança e essa área de salvamento, de bombeiros, saúde, é um dever do Estado, né? Sim. Tem que dar porque se arrecada muito, né? E assim, nós não temos nenhuma dificuldade, graças a Deus. O governo do PSDB ele foi muito ruim para nós no quesito de salarial. Mas equipamentos sempre... a gente pôde ter equipamentos de ponta. Quando eu cheguei no bombeiro em 92, nós tínhamos lá 30 bombeiros trabalhando por plantão. Aí conforme foi desenvolvendo as cidades aqui, Itapeva ganhou um bombeiro, Tatuí ganhou um bombeiro, Votorantim, depois, e foi disseminando. O que foi acontecendo? O Estado não foi colocando gente nova lá. Sorocaba foi cortando na pele para poder suprir essas necessidades. Então hoje Itapetininga você tem aí... de plantão hoje, eu acredito que com 7 bombeiros para atender 6 municípios. Verdade. 6, 5 municípios. Então essa é a realidade de hoje, né? Que precisaria de um efetivo mais... um efetivo maior, né? Para a gente poder atender mais pessoas, né? Caramba, você fala de plantão, assim... porque o plantão de vocês aqui, que é 12, não? 24. 24 por 48, Caramba, cara. Então eu entrava cedo, 7h30 da manhã, e saia às 7h30 da manhã do outro dia. Apesar de que assim, o efetivo é pouco, mas hoje Capão Bonito você tem bombeiro, você tem Tatuí bombeiro, você tem Sorocaba, né? Você tem aqui Cerquilho, você tem Porto Feliz, né? Então você tem Capão Bonito, então você está cercado, né, de quartéis, né? Eu conheci um sargento que eu acho que ele aposentou também. Ele era militar e aí ele passou para bombeiro. Para bombeiro, né? Eu acho que o Estado, eu era agente penitenciário, quando eu entrei, eu achava muito funcionário em setor. Falei, puta, por que tudo isso de funcionário aqui, né? Mas também tinha muito preso ali também, né? Mas hoje as penitenciárias estão se voltando no início com trava elétrica. Hoje está bem mais simples, né? Eu acho que equipamento é fundamental para você fazer um bom trabalho, né? Sim, hoje a gente tem tecnologia que trabalha pra gente, né, Zé? Então, a gente não tem, claro, a força humana sempre vai existir. Claro, só que com a tecnologia ela acaba suplantando muitas vezes, né? Então, no local que você poderia ter
um incêndio hoje, a gente tem uma câmera térmica hoje que você chega na porta, você com aquela câmera térmica, você verifica a temperatura dentro do ambiente. Se você entrar numa sala com fumaça, você identifica a vítima, se tem vítima, está deitado no chão, a situação que está, você consegue identificar tudo isso daí, né? Fora os equipamentos, isso daí é coisa de, eu estou falando de tecnologia, mas não é tecnologia nova, né? Sim. Mas fora os equipamentos, né? Antigamente você ia cortar uma ferragem de um veículo, você tinha que andar com motobomba do seu lado, com mangueira, hoje é tudo elétrico, né? Sim. Então assim, a agilidade para o atendimento hoje ficou melhor, né? Com dado da tecnologia, né? Eu acho que o desenvolvimento tem que vir, né? Acho que se existe a tecnologia, ela tem que ser empregada. Mas Miriam, eu acho assim, vamos voltar à nossa cidade aqui. Eu sei que você ficou como primeiro suplente e claro que a gente não deseja que nenhum dos nossos conhecidos saia para você assumir, mas há uma possibilidade, né? Porque sempre pode ter assim apesar que o governo atual não é ligado ao Partido Liberal, mas eu acho que, e como eu fiquei sabendo, como eu vi, teve vereador que foi eleito com menos votos do que você, eu acho isso uma coisa tão ruim, cara. Eu acho que tinha que ser por quantidade de voto. Sim. Esse negócio de um vereador ou um político se eleger com menos votos, um ganha mais votos e não é eleito, eu acho que esse coeficiente, isso aí dá a impressão que é uma forma de burlar o que a população quer. Se você é mais votado, você tem que ser... O sistema tenta justificar isso, Silvio, dizendo que é para você poder também permitir espaço para uma classe política menor. Ou seja, aqueles que não vão conseguir ter um coeficiente, para você poder ter representação deles também. Mas eu concordo com o senhor, se a população colocou 19 mais votados, eles têm que ser as pessoas que têm que estar lá encarando, mas não funciona assim, né? Não, eu acho que uma coisa que eu acho erradíssima, falar que dono de partido, o presidente do partido é um dono. Mas presidente, para mim, um partido é uma reunião de pessoas interessadas em desenvolver um planejamento, um projeto político, e esse presidente, ele tem que ser eleito, e eu acho que é assim, né? Ele é reeleito, mas sem essa de dono de partido. Sim. E pior, eu acho que se você continuar com essas regras de que eterniza a pessoa ali, o candidato fica ali 10 mandatos, eu acho que a pessoa vai perdendo a garra e a energia para lutar pela população, viu? Na verdade, assim, eu tenho por objetivo, no dia a gente poder estar chegando lá, né? A gente torce para que os que foram eleitos pelo nosso partido, né? Que no caso foi a Marina Nalesso, o Codorna e o Itamar, né? Que eles façam um bom mandato. Sim. A continuidade, logicamente, cabe ao povo, e um povo instruído ele começa a mudar a ideia, né? Por mim, eu acho que talvez uma reeleição para o vereador seria suficiente, depois ele já teria que sair para poder dar espaço para outro, porque isso daí oxigena as ideias e traz muita coisa nova para o município. Uma coisa que o senhor falou e que é interessante, o que é? Quanto mais tempo eu fico ali dentro, mais eu vou conhecendo o sistema e menos eu saio para a rua para atender um cidadão, menos eu dou minha cara a tapa para a população poder me aprovar num trabalho. Então isso daí acaba sendo um problema realmente, né? E a gente precisa, como cidadão, cobrar isso. Eu votei em você, eu quero que você venha aqui na minha rua, que você veja o que está acontecendo, né? Que não fique só sentado aí, porque senão fica uma coisa muito restrita, né? Eu apresento o nome de rua, eu peço para carpinar, e não se pensa em leis que são necessárias. E nós estamos agora nessa gestão que está entrando aí, a gente vai ter também aí, né, a mudança da nossa legislação, agora fugiu o nome aqui da cabeça, que na verdade tem que ser votado a cada 10 anos, né? O plano diretor, né? A cada 10 anos ele tem que ser revisado. E agora está entrando aí na revisão nessa gestão. Então, assim, eu entendo que o vereador ele tem que buscar. Nós temos lá já os 19 eleitos, isso daí já é fato. Mas que eles busquem muito conhecimento, Edivaldo, para que a gente possa falar, bom, nós estamos aqui alicerçados por vereadores que estudam, sabem o que estão falando,
sabem debater aquele assunto, Sim. porque senão a gente vai ter problema com o quê? Com pessoas que vão ficar debaixo do todo do executivo e não querem sair dali. Então só vão fazer coisa para agradar o executivo e não para agradar a população, né? Então, nessa legislatura, vai se renovar o plano diretor. Sim. Caramba, e é o principal norte de crescimento Sim. da cidade é o plano diretor. Sim. Eu não entendo como a cidade do Porto de Itapetininga não tem um distrito industrial. Nós aí estamos patinando porque ainda tem aquela coisa de você... temos espaço de monte, né? Somos o terceiro município em extensão territorial no estado. Isso tem que ser pensado. Aquilo que foi proposto até na campanha do Milton, acho que seria muito interessante até a atual gestão verificar. De você ter um centro tecnológico na cidade. Pois é. De você aprimorar ainda mais a mão de obra nossa aqui para que os nossos filhos e netos não saiam da cidade aqui estudando fora, não retornam para cá porque a mão de obra lá vai ser absorvida onde ele estudar e vai dar lucro para aquela cidade e nós vamos ficando para trás, né? Então isso daí tem que ser revisado, que o prefeito Jefferson ele tenha consciência, eu tenho certeza que ele tem consciência disso, né? E realmente coloque isso em prática, não é porque foi uma oposição ou foi alguém que não concorda com ele algumas ideias que propôs que ele não pode ouvir. Porque como o senhor falou, nós somos hoje o PL, não militamos do mesmo lado na campanha, mas isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar junto, né, para desenvolver a cidade, né? O que está faltando na cidade, mas no Brasil de um modo geral, é a visão de bem-estar, de qualidade para a população, né? Assim, Sim. A gente vê muitos políticos que se eternizam no poder, se reelegendo e, como você falou, fazendo uns agrados para a população, e a população, de certa maneira, é comprada por aquele agrado e vota naquele político só porque aquele político fez um agrado, colocou o nome, como você falou, o nome de rua, fez uma coisa que o legislativo é para legislar e fiscalizar. Cuidar de doentes, claro que ele pode ajudar, mas não é a função do vereador. O vereador tem que propor, tem que fiscalizar, porque a administração, o executivo, ele executa, mas se não houver uma fiscalização... Ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito, né? Ele acha, e não vai ter transparência, não vai ter o preço melhor. Quer dizer, é uma coisa que a maior necessidade do legislativo é isso, é fiscalizar mesmo e buscar sempre o interesse do povo, né? E a gente não vê isso. Rapaz. Eu não sei como que o senhor viu esse ano a nossa campanha, a nossa disputa política, né? Eu vejo assim que nós estamos ainda um pouco atrelados ao passado com relação aos nossos eleitores. Sim. Aí tem o peso médio ali e tem um pouco mais avançado. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos pessoas ainda que vendem o seu voto. Pois é. E tem muito candidato que infelizmente compra o voto. Nós temos candidatos que com mão de ferro eles têm uma certa quantidade de votos que eles mantêm naquele jeito ali, votando para eles, né, não permitindo que às vezes a democracia aconteça. E nós temos aí aquele cidadão que vota livremente, fala, não, eu gosto do Zé de volta, voto nele. Né? Infelizmente a gente ainda sofre dessa maneira. Temos ainda, infelizmente temos, né, vereadores eleitos, é fato que ele é eleito, ele é nosso vereador, hoje é nosso representante, mas tem situações, infelizmente, que chegaram até a gente não tem como provar, logicamente, né? São boatos, mas de compra de voto, de cerceamento de direito de voto, né? Então a gente não tem como provar, mas é muito ruim se isso realmente aconteceu, que a gente sabe que muito antigamente era assim, né? Vinha candidato na sua casa conversar com você, trazia uma bola, se era um time de futebol, trazia um jogo de camisa, então de alguma forma ele comprava, né? Uma cesta básica, né? Eu acho que a conscientização ela tem que começar o mais cedo possível. Nas escolas, como você dá palestra nas escolas, eu acho que as escolas têm que se colocar que a política é necessária, a política é importante para que os interesses, as necessidades da população seja resolvido, tá? Sem o clientelismo de se vender, de conseguir penduricá-los ali, um emprego, conseguir algo em prol
de eleger aquele candidato que quando chegar lá, ele vai só mamar nas tetas do poder e não vai estar preocupado. E eu sempre dava exemplo, sabe, que quando alguém compra o seu voto, você acabou o seu direito político. Acabou. Você não pode nem ir lá reclamar para ele, que ele vai falar pode. para você, eu comprei seu voto, o que você tem que falar para mim? Exatamente. O que você podia fazer era ter votado em alguém achando que teria mudança sem ter nada em troca. Mas não, como você já teve o seu em troca, né? E essa educação que a gente, infelizmente, sente falta hoje, eu lembro do meu tempo de escola, né? Nós tínhamos o Grêmio Estudantil, em que o pessoal elegia o Grêmio Estudantil, então tinha-se uma eleição na escola. Sim. Isso bem elaborado é de extrema importância. Claro. Agora, hoje o problema é o seguinte, que a gente tem muita militância dentro da escola. Demais. Então, quando você pega esse viés de Grêmio que você fala hoje, a gente vê a situação das nossas universidades. Eu lembro que a gente estava na época do tiro de guerra, o pessoal se reunia ali, um dia eu estava lá com o pessoal, aí veio uma senhora, acho que devia ter, acredito eu, mais de 80 anos, eu fiquei até comovido porque ela veio falar para mim, falou, poxa, tenente, eu queria que o senhor estivesse orando aí pelo meu neto, porque eu perdi meu neto para a universidade. Ele saiu daqui pra gente achando que ele ia ter uma vida melhor, um estudo melhor, chegou lá, ele foi totalmente engolido por esse pessoal, né, que milita, voltou outra pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. Então hoje nem respeito por mim mais ele tem. Uma senhora de idade já, né, acreditando que poderia mudar, né? Então assim, é muito triste a gente chegar e ver a que ponto está chegando. Por isso que eu brigo bastante pela escola cívico-militar de ser implantada aqui. E nós vamos implantar porque tanto a POSP quanto o pessoal aí, acho que foi o pessoal, entrou na justiça e deu uma bloqueada, mas o governador está conseguindo acertar. Eu acredito que não deu para esse ano porque a logística disso não é fácil e está em cima da hora. Mas para 2026, eu acredito que a gente vai ter uma escola cívico-militar aqui em Itapetininga. Precisa, eu até na época ele falou que o Abílio Pontes, né? Aqui, Sebastião Pinto. Sebastião Pinto. Ele foi colocado que ele que está na lista, pode ser. Eu falei com muitos vizinhos meus aqui e eu não conversei com ninguém que não queria. Conversei com um professor que achou, falei, não, é demais, viu? Você quer continuar sendo violentado por aluno, pressionado por pai e mãe que vai bater, você não pode chamar a atenção de um aluno, né? Então, assim, é uma falta de entendimento. A pessoa não querer uma segurança ali dentro da escola, na calçada, né? Ou seja, o ambiente escolar é para ter... na verdade, é bom a gente explicar o que é a escola cívico-militar, né? O militar ele não vai tirar a vaga do professor, ele não vai entrar na sala da aula no lugar do professor, ele vai manter a disciplina dentro da escola, ele vai cuidar da entrada e saída dos alunos, ele vai cuidar do hino nacional, ele vai ter o momento dele da parte de civismo e cidadania, com projetos dentro do programa. Uma coisa também que me chateou muito é que quando teve reunião aqui no Sebastião Pinto, na escola ao lado aqui, eu recebi a informação de que a POSP trouxe professores de outra cidade que ficaram no entorno da escola. Verdade. Então quando a criançada chegava, eles paravam as crianças e falavam, viu, fala pro seu pai, se for militar na sua escola, você vai apanhar na cara do militar dentro da escola. Isso chegou para mim, essa conversa. Sabe? Então assim, eu falei, poxa, era pra gente ter sido informado antes, porque a gente ia tomar providência aí, porque assim, é um absurdo, e a molecada de informação, o que acontece? Você jogou a semente ali, o negócio brota de um jeito, né? Então foi muito triste, mas eu acho em Deus, creio em Deus, né, que a gente vai superar esse momento aí, estamos superando, para que a gente resgate a nossa educação, que para mim a base de tudo é a educação. Também acho, eu acho que um povo educado é um povo que entende a necessidade e não aceita. Eu fui candidato e foi uma experiência até interessante, mas teve um morador aqui da vila que me perguntou quanto que eu ia dar para ele votar em mim. Quanto que eu ia dar para ele votar em mim? Eu falei, poxa, mas se você está pensando, pode esquecer. Agora é o seguinte, pega o dinheiro desse cara e não vota nele não, já que tem político te oferecendo, pega, mas não vota nele não, porque eu acho que até falei, se você votar, se ele te der 50 ou 100 reais, ele vai querer 200, 300 depois. Chegou histórias. Eu também fui indagado por um, né? Quanto você quer para colocar o seu adesivo no meu carro aqui? Estamos pagando em 50 reais, ele falou, né?
E teve casos mesmo que chegou pra gente, a gente ouviu que um pagava 50 para colocar, se o outro pagasse 100, ele tirava dos 50 que ele já ganhou. Então vira uma negociata. E infelizmente assim, uma pessoa assim, ela vai viver só na porcaria que vier do Estado, né? Ele não vai receber coisas boas, né? Infelizmente, né? Não consegue fazer nada diferente. Não. Eu acho que o poder pelo poder, eu acho que a gente tem acompanhado aqui, tem vereador, tem político que não consegue ficar sem estar mandando, sem estar opinando ali e tendo o poder na mão, né, de decidir. Não tem renovação, né? Eu acho que isso é difícil. Nós aí na Câmara a gente teve praticamente 6 novos, né, que entraram lá. A mulherada forte, né, que veio aí. A gente tem pessoas ali com bastante conhecimento. A gente sabe que o próprio Bispo André, que foi eleito presidente, é uma pessoa também de conhecimento na Câmara. Sim. O que a gente pede, né, a ele, que vai praticamente nortear todo o trabalho da casa nesses 2 anos, é que faça realmente um trabalho de uma forma mais independente possível com relação ao executivo. Né? A gente sabe que é um trabalho conjunto, mas é um trabalho de poderes independentes. Tem que ser entendido dessa forma, porque infelizmente nessa gestão que passou aí o ano passado foi triste a gente ver. Foi muito triste, sabe? Tio do prefeito, o tio do prefeito da Câmara. Até assim, a questão de ser o tio, né? Mas a gente sabe assim que foi além daquela questão de falar, não, eu sou seu tio, mas eu sou independente e vamos trabalhar dessa forma e vamos colocar para funcionar como tinha que ser funcionar, que funcionar a coisa, né? Então teve muitas coisas que derraparam no meio do caminho. É uma coisa simples que a gente viu, foi o painel de votação. De agosto para frente, quando iniciou a campanha, praticamente tiveram um problema lá com o contrato da empresa que mantinha o painel. Sim. O pessoal votava só na conversa e não aparecia foto de ninguém, de nada dos que estava sendo votado. Olha só. Então assim, eu tenho por mim que isso foi uma jogada política para que não mostrasse as pessoas que votavam contra alguma coisa. Então assim, mas assim, já virou a página, né? A gente está numa nova realidade agora. O que a gente espera do bispo, né, como um cristão e como um líder cristão que ele e com o entendimento e bagagem que ele tem, né, é que ele possa realmente colocar Itapetininga nos trilhos, né, porque infelizmente a gente tem muito que avançar, tem muito que fazer e a gente está patinando em coisa do passado, ainda aí precisa melhorar, né? Eu acho assim, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Sim. Eu acho que a política é a arte de se entender com os demais. Eu acho que se quem estiver na presidência adotar uma postura de entendimento, de resolver as pendências ali, as pendências, porque agradar a todos é impossível. Não vai. Mas, como você falou, a independência é fundamental e tem que se buscar o melhor para a cidade, não o melhor para o executivo. Sim, e temos também, a gente também tem que entender, né? Temos aí o prefeito que foi eleito, né, o Jefferson Brum, que a gente também espera uma boa gestão dele, porque afinal a gente está no mesmo barco. Exatamente. Se o barco afunda, a gente está junto. Né? Então a gente precisa que ele faça uma boa gestão. Eu sei que na oratória dele no dia de tomar posse, ele falou de fake news, né? Com relação a se tomar providência, que foram feitas muitas fake news na campanha. Não sei se isso aconteceu ou não. Mas a gente também tem que estar alertando ele, né? Como cidadão que eu sou, eu vou continuar fazendo minhas cobranças como cidadão, né? Porque ele me representa lá. A gente não teve do mesmo lado, mas ele é o meu representante hoje. Ele está lá, eleito, né? Da forma democrática e está lá. Então, temos todas. A gente tem toda a campanha, toda a promessa que foi feita na campanha, está tudo gravado. Ótimo. Eu entendo que se daqui a 4 anos ele não conseguir cumprir nada do que foi falado, cabe a nós também questionar ele sobre o fake news que foi falado durante a campanha, né? A democracia é assim, né, Emílio? Eu acho que assim, há esse tempo para se avaliar e há um tempo para se cobrar, e se você se prometeu, tem que se cumprir. Sim. Esse negócio eu tenho visto o governo estadual fez várias promessas e estão cumprindo. Eu até comentei que tomara que ele fique uns 2 mandatos como governador, porque são pessoas técnicas, pessoas capacitadas, né? E eu acho que
O Jefferson foi reeleito, foi eleito, né? Porque ele era vice da Simone Marchetti, mas democraticamente ele ganhou. Vamos torcer. Sim. O que a gente puder ajudar, eu quero ajudar também, porque estamos no mesmo barco, no mesmo avião, navio, seja o que for, precisamos que ele faça um bom governo para que a cidade, porque a cidade está muito atrasada em muita coisa, né? Então precisa melhorar monitoramento que não tem. Eu acho incrível isso, não ter monitoramento na cidade, limpeza mesmo da cidade está muito suja. A gente que é deficiente visual caminha, a gente é muito difícil, a acessibilidade é péssima. Na verdade, a gente não tem um trabalho bem feito e específico com relação ao pessoal que, né, que tem alguma necessidade, né? A cidade não é preparada para isso, né? São muitos problemas, né? Eu acho que não dá para se atacar tudo de uma vez, mas eu acho que aos poucos, e as prioridades têm que ser feitas, porque 4 anos passam rápido também. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que no caso do Brum, né, do prefeito Edson Brum, que está aí, como o senhor falou, eleito democraticamente, ele já vem aí de 2 governos praticamente, um governo e meio da Simone e mais metade do governo dele, quer dizer, então ele sabe de todas as necessidades que nós temos. Então ele tem uma vantagem do quê? De conhecer já o problema. O que não pode é a gente ficar patinando nesses mesmos problemas e eles não serem resolvidos, e os vereadores vendo que precisa ser tomado providência, precisa ser cobrado. E uma coisa que o senhor falou aí, pessoas técnicas para trabalhar. Isso está sendo um problema, por quê? Porque o técnico, entendo eu, o senhor é técnico no seu ramo, o senhor é chamado para trabalhar numa prefeitura, um comissionado, ali o que o senhor vai fazer? O senhor vai trabalhar de uma forma em que eu, com conhecimento técnico, vou gastar muito menos que aquele que não conhece nada. Sim. O recurso eu vou limitar, eu vou conseguir trabalhar de uma forma e fazer muito mais com menos. Eu entendo que o técnico faz isso. Do que hoje acontece. Hoje você tem aí pessoas aí que infelizmente não tem conhecimento técnico nenhum, não dão resposta, como aconteceu, por exemplo, o trânsito ano passado, né, do secretário de trânsito ir na Câmara Municipal para justificar e pedir mais dinheiro para manutenção do ônibus de graça. Aí pediram para ele, falaram, viu, presta conta para nós aí do que você já fez. Mas não está aqui, não trouxe papel nenhum. Como não, meu irmão? Se você vai prestar conta para um poder, como é que você não vai levar toda a prestação de conta? Sim. Se você sabe que é para aquilo. Então ficou muito em aberto, né, essa tipo de situação. O que a gente espera com o novo governo agora, né, que agora ele está assumindo um governo que de fato ele é o governante, né, é ele que com maciçamente ele foi eleito. Então que ele represente mesmo, e a gente acredita que ele venha fazer isso, porque como eu falei, a gente espera, né? Eu acho assim, o prefeito depende de verbos estaduais e federais. Ele está no mesmo partido do governador, mas não é no mesmo partido do prefeito. Mas nós temos, dessa vez, nós temos 2 representantes, né? Uma deputada federal e um estadual agora, que o Geribon tomou posse, né? Sim. Então, tem que se buscar recursos, principalmente sem custo para a cidade. O vento nunca teve tão a favor, né? Exatamente. A gente tem aí, por exemplo, que nem com o Tenente Coimbra, o ano passado, através da indicação da gente, foi mandado 50 mil reais para o projeto do senhor Marcos Ruela, lá o projeto Casa, para a molecada, e consegui também mandar 50 mil reais para o IPA, que agora receberam esses 50 mil reais, compraram, né, rações ali para manutenção dos animais ali. Chegou dinheiro também do deputado, a gente, para esse ano aqui, a gente já fez mais 3 indicações. Projeto Casa, novamente, o seu Ruela lá, que é um projeto que necessita de apoio. O Lar das Meninas também, né, para uma reforma lá. E o CEPREV também, a gente mandou, a gente vai conseguir mandar mais 50 mil reais para o CEPREV. Trabalhos que a gente não está diretamente ligado na corrente política e não está no mandato, mas a gente continua trabalhando, porque o deputado tem essa missão de... Sim, eu acho que você que tem bastante conhecimento e contatos, eu fui um ano voluntário lá no Projeto Casa, do Marcos Ruela, né? Acho que é interessante, né? Marcos Ruela. Ele mesmo fala, é Marcos Ruela. Né? Gente boníssimo. E aí, o CEPREV, eu como aprendi lá a me virar, ter autonomia, né? Porque eu, graças a Deus, até os 52 anos eu trabalhava, eu perdi a visão mesmo, definitivamente, tem uns 5 anos só. Era meio progressivo, né? Mas eu acho que
quando eu conheci lá o Projeto Casa, achei tão bonito que eu me coloquei à disposição, ele me aceitou e eu fui professor voluntário durante um ano lá para então, os jovens precisa, como educação financeira. A gente precisa manter isso, né? Sim. A gente precisa manter essas instituições que garantem ainda a educação da nossa criançada. Nossa, então, assim, a gente não está diretamente ligado ao poder, assim, hoje, exercendo o poder, mas a gente tem essa condição. É uma coisa, por exemplo, que é minha visão, né? A nível municipal, por exemplo, emenda impositiva. Sim. Eu acho que do jeito que é colocado, eu não acho correto. Eu acho que o vereador ele devia indicar as instituições e a prefeitura fazer essa destinação. É feito assim, mas só que o que acontece? Então hoje a gente vê, o vereador ele recebe lá 230 mil para mandar para as instituições. Aquilo ali acaba virando, eu fui candidato, o senhor foi candidato, outros também que perderam, né? Aquilo ali vira uma baita de um ganho pro vereador, porque é o seguinte, ele ajudou a instituição do senhor Edivaldo com 30 mil. Então, o povo que trabalha com o senhor ali, que viu isso daí, vai votar nele, não vai ter a opção de votar em outra pessoa. Não. Podia ser, e não sou contra, isso é bom deixar bem claro, eu não sou contra, eu só acho que o jeito que isso é distribuído, que não é certo. Eu acho que o vereador não tinha que estar preocupado com essa verba positiva. Vamos buscar essa verba dos deputados que vem o dinheiro do estadual, federal, senador, que vem para um caixa, um montante na cidade, e isso a prefeitura, através da indicação dele, a prefeitura faz essa destinação, até mesmo sem ele saber, para que o jogo político, né, seja equânime, né? Seja igual, né? Porque acho que quem está ali manipulando, ali, direcionando a verba, tem muito mais chance de continuar se reelegendo do que quem... Até porque muita gente de instituição, o que ele imagina? Eu entreguei pro senhor, Silvio. Não, eu vou ter que apoiar o Miller porque ele é o cara que abriu aquela porta para mim. Se eu apoiar o outro, eu vou perder isso. Exatamente. Miller, eu acho assim, a gente tem que conscientizar, você comentando aqui, o Codorna também colocou bastante coisa para a gente, o pessoal saber, entender que democracia é complicado, é complexo, mas é o melhor. Sim. Não existe outro sistema em que o povo tem liberdade de tanto propor, reclamar e o sistema que dá mais opção de meritocracia. Sim. Eu até fui taxado uma vez aí de, então o senhor é meritocrata. Eu falei, sou. Não quero pessoa que só pensa em usar droga e beber ficar dependendo de bolsa, dependendo de ajuda do governo. Tem que, o governo tem que buscar melhora para a população geral e não só para quem não quer melhorar, quer continuar bebendo. Na verdade, a gente tem que entender que não é um incentivo para a pessoa crescer. Não é para a pessoa se tornar uma vagabunda, né? Porque você não ficar na casa ali de boa, não quer saber de mais nada. Só fazer filho. Eu acho que essas bolsas, né? Eu acho assim que o cidadão ele tinha que prestar algum tipo de serviço, ou dentro de uma escola, ou numa praça, fazendo alguma coisa. Então a prefeitura foi lá, ou que seja 8 horas semanal que ele vai fazer alguma coisa. Sim. Mas que tenha realmente um retorno, né? Eu acho que não existe, dinheiro não nasce em árvore, tem que se produzir alguma coisa para gerar riqueza. Então, se houver um planejamento bom, acho que o Poder Executivo pode ajudar nesse planejamento para a cidade melhorar, porque vem um empresário de fora, vê uma cidade organizada, ele vai se disponibilizar em abrir um negócio aqui. Sim. Então, assim, a cidade, quanto mais organizada, melhor para se captar novas empresas, né? Até porque é o seguinte, se você ficar dando dinheiro para os outros, você está enxugando gelo, né? Você não produz, você não faz aquela pessoa produzir alguma coisa boa, pelo contrário, ela vai se tornar dependente, porque o dia que você não der, ela vai achar que é obrigação sua. Né? E isso daí se torna um problema. A gente torce muito, uma coisa que o senhor falou aí que é importante, o respeito. Então nós temos ali um legislativo, ele precisa se respeitar. Sim. Porque eu lembro, né, quando a gente estava lá com a Aliança, um dia a gente foi lá, eu discordei de um vereador que ele estava fazendo propaganda para a prefeitura, né? Olha, vai ter a festa tal, vai fazer isso, vai ter ônibus de graça lá na porta da festa. Eu acho que isso não é papel do vereador. Ele tem que fazer a parte dele ali dentro. E aí ele veio me indagar o dia que eu estava lá na Câmara.
É que você está reclamando porque não sei o quê, porque o tempo também sumiu, né, os implementos agrícolas, até hoje não deram nenhum retorno disso. Eu falei para ele, viu, mas eu quero que você, como meu representante, você é meu representante, não sou eu. Queria que você subisse lá no plenário, você desse respostas que a população precisa. Agora, essa falta de respeito vira time de futebol o negócio às vezes, sabe? Vira torcedor, isso daí é ruim. Eu sei que tem pessoas ali com viés esquerda, que ficaram quietinhos do seu viés, né, estão lá dentro, né, entraram por um partido que é centro, mas tudo bem, são pessoas capacitadas que tem que chegar lá e mostrar para que veio. Agora, não fica ali, né, fazer a cobrança necessária do executivo, que é o trabalho deles, participar junto com o executivo do desenvolvimento da cidade, né, que é necessário dar esse respaldo, porque quem dá esse respaldo e cria leis é o legislativo, né, e a gente precisa entender essa função. Assim, o representante do povo é a cara do povo. Assim, o povo cobrando, o povo participando. Eu acho que o engajamento da população cobrando dos seus representantes uma atuação que realmente seja coerente, porque uma cidade ela não pode ficar esperando em casa que as coisas aconteçam, não vai acontecer, né? Se a população não participar, não cobrar, não exigir que se faça as melhorias, as modificações, as obras necessárias, fica difícil, né? Não deixar na mão só ali entre quatro paredes para decidir as coisas, não há transparência, né? Não há transparência e o atraso acontece a partir disso. Sim. A gente não quer saber de desenvolvimento, né? Então a cidade aqui tem uma pluralidade, a pluralidade, né? De candidatos que nós temos ali, e essa quantidade de pessoas com pensamento diferente que vão trazer um pouco de cada coisa para a cidade desenvolver. Eu acho que a pluralidade e a diversidade é interessante para a criatividade. Quando há diversos ideais, pensamentos e tem necessidades variadas também, isso faz uma sociedade democrata. Assim, a democracia é isso. Ninguém tem que gostar da mesma cor, do mesmo produto, alimento, e isso é fundamental na sociedade em que a maioria possa desenvolver o trabalho, mas aquela minoria, principalmente a minoria que eu vejo que é mais dependente, que são as pessoas que têm certa deficiência, tanto intelectual como motora, visual, essa tem que ter ser escutada, e não é questão de ajudar, é dar meios para ela também dar a sua contribuição. Acho que o ser humano, para ele ser completo, ele tem que ser produtivo. Aquele ser humano que recebe o seu sustento sem produzir nada, ele não está sendo uma pessoa feliz, né? Eu acho que ele vai ser escravo daquela situação a vida toda. Ser escravo Infelizmente, o sistema que a gente tem hoje, politicamente falando, ele leva essa pessoa a ser escrava mesmo. Então, para ele é mais interessante eu ter essa quantidade de pessoas nessa condição, que eu vou manipular ele com muito mais facilidade. E é uma incoerência tão grande, porque a riqueza de uma cidade, de uma pessoa, se mede se você é rico aqui ou em outro lugar. Agora, se você explora o seu povo é pobre, e você é rico no meio de pobre, você não é rico num lugar desenvolvido, né? Acho assim, é que eles falam, será que um cara rico aqui no Brasil seria rico na Alemanha, nos Estados Unidos, que tem uma produção, tem os salários muito bons, né? Eu estava acompanhando esses dias que a pessoa não gasta 10% do salário dela para adquirir o sustento dela de alimento lá fora, né? E aqui o pessoal está gastando 40%, mais de 30%. O negócio é desproporcional, né? E a gente percebe isso daí, infelizmente, e tem pessoas que não tem essa preocupação. O problema de você ficar dando demais
benefício sem meritocracia, não adianta. Você, com o português claro, né? A casa do cidadão vai cair, porque vai chegar uma hora em que ele não vai conseguir falar mais não, ele não vai ter de onde tirar mais para sustentar tanta gente que quer ficar só grudado na teta, e vai acabar, é que nem a gente vê o Maduro hoje, o que mantém ele lá é o exército dele. Mas o que vai acontecer? Tá tendo um aperto tão grande, o exército vai fazer o seguinte, meu irmão, olha, vamos dar para vocês aí alforria se vocês vão ficar com o homem aí. Os caras na hora vão virar as costas para ele, porque ele é uma pessoa só. Então eles vão tirar dali, não tem para onde mudar isso, né? Isso vai ser fato, tanto é que todos os ditadores que a gente conheceu no mundo, muitos deles morreram na mão do povo, infelizmente, né? Sim. Chegaram nesse ponto, né? O que é triste, Milho, eu acho assim, existe uma narrativa. Se eu sou de direita, eu sou conservador, eu quero conservar as coisas. Essa é a narrativa de quem se diz progressista. Ué, quer dizer que o pessoal de esquerda, comunista, é progressista? Eu nunca vi. Quer dizer, é um desvirtuamento. O posicionamento político, ele tem que ser avaliado não por palavras, por frases, mas sim por o que deu certo. Comunismo deu certo em algum lugar? Não. O Estado paternalista deu certo em algum lugar? Não. O que dá certo é a meritocracia e a capacitação. Eu acho que todos nós precisamos melhorar sempre a nossa capacitação. O desenvolvimento só vem, a riqueza, a produção só vem se você se esforçar, né? Nada vem. A gente tem um tempo limitado nessa terra aqui, também. Que eu entendo que a gente precisa sempre estar produzindo pessoas para estarem diante de você, e cada vez que ele levar a corda que você puxava, ele leve mais adiante ainda, com mais conhecimento e mais base, né? Porque é muito complicado a gente ver, né? O que vem acontecendo, infelizmente, nesse país continental, que tem um potencial fora da curva. Nós temos tudo para ser o maior em todos os sentidos. Há muito tempo. Né? Só que é o seguinte, do jeito que estão fazendo, eles não vão longe. Então estão tentando cercear de toda forma, eles não vão conseguir, porque vai chegar uma hora que, infelizmente, acaba explodindo a coisa. Né? Que a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça e se resolva de outra forma. Né? Porque o que a gente quer? Eu quero meu prato de arroz e feijão, minha misturinha ali, eu quero ter o meu emprego, eu quero ter minha vida normal, eu quero ter minha paz, eu quero jogar meu futebol no final de semana, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para a igreja, eu quero ter essa paz. Esse é o ciclo da vida da gente. Só que devagar o que vai acontecendo? Eles vão tirando algumas coisas da gente e vão tentando inserir outras ali de forma gratuita, e não adianta. O povo é todo o povo responsável com respeito, né? Ele entende a importância de que a família dele tem que estar bem. E por que tudo explode? Porque chega uma hora que vai faltar o prato na mesa. A hora que faltar o prato na mesa, o senhor vai ver o que acontece com muitos sistemas. Eles se destroem, né? Milho, assim, nós que temos a nossa cultura, é uma cultura fundada pelos ideais do cristianismo, a gente tem que ajudar as pessoas a ter a caridade, mas é fundamental que o povo entenda que a religião, Deus, é paz. As coisas materiais é o seu esforço. A gente não deve esperar um salvador da pátria. Eu aprendi com 13 anos, não espere nada de governo. Meu pai sempre falava que nunca esperei, não espere nada de governo, porque se a gente ficar dependendo do governo para ter o nosso ganha-pão, você vai ficar sendo manipulado. Esse é o grande problema. Eu torço para que as novas gerações, até você, quando você puder exercer a sua vida plena política como vereador e até comitê esse com a Marina, deputada, estadual, federal, senador, ou seja, eu acho assim, se você tem um objetivo, a pessoa tem que lutar por esse objetivo e ter a resiliência das dificuldades que vão ter na vida, tem, né? Sim. Mas é preciso melhorar cada dia mais, cada vez mais, todo dia, né? Cada dia a gente aprender, cada dia a gente fazer a parte da gente,
Se preparar para isso, né? Eu acho que quando você está ali, você está preparado, o negócio fica diferente, né? Sim. Você tem consciência de tudo que pode vir, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Sim. Né? Então, assim, isso facilita bastante a vida da gente. O tempo, né, ele urge, como fala, né? Ele está passando, a gente está vendo, e o que a gente quer realmente é sair daqui. Eu até brinco com a minha esposa, né? Poxa, eu quero ir embora daqui, né? Eu vim para cá nu, sem nada, a gente conquistou, e do mesmo jeito quero voltar sem ficar devendo nada para ninguém, sabe? Fui embora, olha, o cidadão foi embora, mas pagou a última conta que ele tinha aqui, né? Porque é o seguinte, é muito triste a gente deixar problema. Eu acho que a gente está aqui para tentar resolver. Se não pode resolver, né? Tomar cuidado com a forma com que você indaga ou dá seu hospital, que isso aí também atrapalha, né? Sim. Mas pelo menos tentar resolver, né? Eu acho assim, a gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Não adianta achar que com falsidade, com inventar mentiras, pisar nas pessoas, vai chegar a algum lugar. Se eu precisar de passar por cima de alguém para crescer, esse alguém pode muito bem me dar o troco e não vai ser um crescimento sustentável, né? Isso é lei da semeadura também, né? Sim. O senhor não vai colher outra coisa que não seja aquilo que o senhor plantou. É verdade. E esse e a gente deixa esse alerta, né? Para todos aqueles aí que na vida política, na vida empresarial, comunitária, né? Plante coisas boas. Né? A vida é assim, Miriam. Eu acho que assim, há bons tempos eu procuro não valorizar muito as coisas ruins, porque se eu ficar dando valor às dificuldades, eu não tenho nem energia para lutar. Então, a gente sabe das dificuldades, busca ter informação, mas vamos ser simples de coração, acreditar que eu posso fazer alguma coisa para ajudar, tanto eu, quanto minha família, quanto a sociedade, e levantou, faça, vá atrás e não fique esperando, né? Até porque eu acho que não passa 2 gerações, a gente não vai ser mais lembrado, né, quando a gente for embora. Então, a gente precisa estar aqui realmente nessa situação. Apesar de a gente existir hoje um sistema que ele faz de tudo para te destruir, para não deixar você crescer, não deixar você nem se levantar de manhã para trabalhar, a gente sabe que tem um Deus maior que isso daí, que todo dia Ele nos permite estar em pé, né? Eu agradeço todos os dias a Deus. Falo, Senhor, coloquei meu pé no chão hoje, aí que bênção. A partir desse momento aqui, a gente está debaixo das mãos do Senhor aí, e vamos trabalhar, vamos saber o que falar, vamos saber como instruir. E a vida da gente é essa, né? Eu gosto de pensar assim, que o maior presente que Deus pode dar é a vida. Sim. E é um presente que está sendo realizado no presente, não no passado nem no futuro. O passado é experiência e o futuro é o que você faz hoje no presente, que pode ser melhor, né? Emília, o papo está muito bom. A gente vai ter outras oportunidades. Sim. Eu quero já agradecer e deixar convidado para próximas bate-papo, que é tanta coisa legal que a gente pode sugerir e trocar ideia, que numa conversa só não dá, né? Com certeza, agradeço a oportunidade. Acho que quando a gente vai para reservas, uma coisa que eu tenho aprendido bastante como é bom a gente poder bater papo e fazer amigos. Sim. Sabe? Eu acho que foi uma coisa tão boa, tão saudável pra gente, em todos os sentidos, né? A gente aprende com todas as pessoas. Sim. Eu sempre digo, né, que se você quer aprender, ensine, né? No pouco que você pode passar. Então, para mim, eu tenho por mim que a minha passagem aqui vai ser uma passagem que eu possa fazer o máximo possível para ajudar as pessoas, né? Dentro daquilo que eu tenho, né? Do meu limite também, né? Claro, e ainda bem que a gente tem limite, né? Sim. Porque até um tempo atrás eu vi um australiano com 103 anos que foi na Suíça, marcou a eutanásia dele, voltou para a Austrália e falou, pessoal, marquei minha eutanásia. Por quê? Por quê? Não aguento mais. Todos que eu amava, mulher, filhos morreram e eu estou vivo. Então, assim, não vamos chegar a esse ponto, mas como sabemos, não tem como, o nosso tempo é limitado, vamos buscar realmente acordar de manhã, como você falou, né? Agradecer a Deus e fazer a nossa parte. Obrigado, Sr. Rival. Estou à disposição sempre, viu?
Conte com a gente. Obrigadão, viu? Se Deus quiser, logo, logo você vai estar aí numa cadeira como nosso vereador, como representante do povo. É assim a gente espera, e se tiver oportunidade a gente vai fazer diferença. Obrigado, Milho. Obrigado, eu.